Olá, amados! Eu sou Camila Mideia e sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje, finalmente, chegamos ao último vídeo das leis herméticas. Se você ainda não está sabendo, eu fiz uma playlist contendo os vídeos sobre as leis herméticas e tá desde lá de quem foi Hermes, o que são as leis herméticas e desde a primeira lei até agora, que chegamos na 7ª lei, a última lei hermética, que é a lei do gênero. Vamos começar com a leitura do livro Kybalion mais uma vez e depois a gente passa para nossa discussão filosófica aqui, nossas piras internas. 7ª lei hermética, o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo possui seu princípio masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos. Este princípio expressa a verdade de que há um gênero manifestado em todos. Os princípios masculino e feminino sempre em ação. Isso se aplica não somente ao plano físico, como também ao plano mental e mesmo ao plano espiritual. No plano físico, este princípio manifesta-se como sexo. Nos planos superiores, assume formas superiores, mas o princípio é sempre o mesmo. O princípio do gênero opera sempre direcionado à geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm dentro de si, ele ou ela, os dois elementos ou os princípios desse grande princípio. Toda coisa masculina também possui o elemento feminino. Todo feminino também contém o princípio masculino. A palavra gênero deriva da raiz latina, que significa engendrar, procriar, gerar, criar, produzir. Uma brevíssima consideração mostrará a você que essa palavra tem um significado muito mais amplo e mais geral do que o termo sexo, que se refere a distinções físicas entre seres vivos masculinos e femininos. Sexo é apenas uma manifestação de gênero em um certo plano do grande plano físico. O último pronunciamento da ciência é que o átomo é composto de um grande número de corpúsculos, elétrons ou íons, que giram uns em torno dos outros e vibram em alto grau e intensidade. Mas declara-se paralelamente que a formação do átomo se deve realmente à aglomeração de corpúsculos negativos em torno de um corpúsculo positivo. Os corpúsculos positivos parecem exercer certa influência sobre os negativos, fazendo com que estes assumam certas combinações e, consequentemente, criem ou gerem um átomo. Isso concorda com os mais antigos ensinamentos herméticos, que sempre identificaram o princípio masculino do gênero com o assim chamado polo positivo de eletricidade e o feminino com o negativo. Neste ponto, uma palavra acerca dessa identificação. A mente das pessoas em geral formou uma impressão inteiramente errônea com relação às qualidades do chamado polo negativo da matéria eletrificada ou magnetizada. A palavra positivo significa algo real e forte, comparativamente a uma irrealidade ou fraqueza negativa. Nada está mais distante dos fatos efetivos dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual é manifestada a geração ou produção de novas formas e novas energias. Nada há de negativo em torno disso. As melhores autoridades científicas usam atualmente a palavra catódico em lugar de negativo, sendo a palavra cátodo proveniente da raiz grega que significa descida, descendência, caminho para a geração e etc. A partir do polo catódico, emerge o enxame de elétrons ou corpúsculos. O cátodo, ou polo negativo, é o princípio matriz dos fenômenos elétricos e das mais refinadas formas de matéria já conhecidas pela ciência. Assim, você pode perceber que há fundamento em rejeitarmos o uso do termo negativo em nosso exame do assunto e insistir na substituição do velho termo pela palavra feminino. Os fatos referentes ao caso confirmam isso, sem precisarmos levar em consideração os ensinamentos herméticos.
Assim, empregaremos a palavra feminino no lugar de negativo ao abordarmos aquele polo de atividade. O papel do princípio masculino parece ser o de dirigir certa energia inerente para o princípio feminino e, assim, desencadear os processos criativos. Mas é o princípio feminino que realiza sempre o trabalho criativo ativo, isso em todos os planos, e, todavia, cada um dos princípios é incapaz de ter energia operativa sem a assistência do outro. Em algumas formas de vida, os dois princípios são combinados em um organismo. No que toca ao assunto, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino presente na forma feminina e a forma feminina. Gênero mental. Essa ideia do gênero mental pode ser explicada por meio de umas poucas palavras aos estudantes familiarizados com as teorias modernas às quais aludimos. O princípio masculino da mente corresponde ao que denominam de mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde ao que denominam de mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva. Os mestres hermetistas transmitem sua instrução com referência a esse assunto, ordenando aos seus estudantes que examinem a informação de suas consciências no tocante aos seus eus. Os estudantes são instruídos a voltar sua atenção interiormente sobre o eu que habita dentro de cada um. Cada estudante é levado a ver que sua consciência lhe dá primeiramente uma informação da existência de seu eu, e a informação é eu sou. À primeira vista, essas parecem ser as palavras finais vindas da consciência, mas um exame posterior expõe o fato de que esse eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, ou aspectos que, ainda que atuando em uníssono e conjuntamente, podem, no entanto, ser separados na consciência. Em algumas sociedades antigas, o princípio feminino seria um princípio ativo, ao contrário do que a gente está vendo aqui no hermetismo. Então, era o contrário, era a força feminina que cedia a energia para o masculino criar. Existem muitas outras culturas, filosofias que estudam também esse princípio, assim como os outros que a gente vem estudando, e traz da mesma forma, talvez falado de uma maneira diferente, mas disso, da criação como, primeiro, a grande consciência existiu, e depois veio a grande manifestação, ou seja, tudo que existe. E esse princípio, essa grande consciência seria, para a gente entender, é claro, não é exatamente isso, mas é a forma que o nosso cérebro compreende. Então, a grande consciência seria um princípio masculino e a manifestação, o princípio feminino. Não estamos falando aqui de homem ou mulher. Então, Deus seria homem e a terra seria mulher. Não é exatamente isso. Não é homem, mulher, não tem corpo. São formas, são vibrações que a gente traz aqui em estudo como forma feminina e masculina para a gente compreender de alguma forma. Senão fica tudo lúdico demais e o nosso cérebro não consegue compreender. Então a gente se perde, fica mais confuso ainda. Mas teria essa grande fusão da consciência com a manifestação, seria um grande casamento alquímico. Isso é que traria vida ao mundo. Antes existia o nada e depois a vida. E a gente entende que tudo que é gerado, tudo que é criado, é a partir desses dois princípios, dessas duas polaridades, desses dois gêneros, feminino e masculino. Com essa junção é criado tudo que existe no mundo. Esse Om que eu tenho tatuado, na linguagem tântrica, esse aqui é a representação do casamento alquímico, a representação do falo com o receptáculo feminino, o útero. Então, nós teremos, isso aqui seria, então, o sêmen e o gameta, a junção da criação. Então, o Om, na verdade, é a expressão do som da manifestação e da consciência do mundo. E esse princípio, ele existe dentro de nós. Temos os princípios masculino e femininos dentro de nós. E carregamos isso tanto fisicamente como emocionalmente e mentalmente.
E quando a gente estuda sobre o autoconhecimento, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente busca uma terapia ou se conhecer inteiramente, conhecer nossa luz e sombras, a gente quer conhecer o que está no nosso consciente e o que está no nosso inconsciente. Novamente aí trazendo o princípio consciente ativo como o princípio masculino e o inconsciente como o princípio feminino. Não queremos trazer luz e sombras como algo positivo ou negativo, que nem está ali no livro. Não é isso. É algo que a gente consegue observar melhor e coisas que estão pra gente, digamos, escondidas. A gente vê isso também com o Sol e a Lua. Tem esses arquétipos do Sol e a Lua. Seria o Sol como princípio masculino e a Lua como princípio feminino. Eu troquei a minha mão. O esquerdo seria o princípio feminino e o direito seria o princípio masculino. A gente tem esse simbolismo, esse arquétipo em tudo que existe aqui, para a gente poder compreender melhor. No Yin e Yang, o Yin é a escuridão e o Yang é a luz. Não estamos dizendo que a mulher é tudo negativo, mulher é coisa ruim. Não estamos nesse nível, já estamos no nível mais profundo, mais complexo. A gente está filosofando aqui com arquétipos e simbolismos. E que a escuridão simboliza o que a gente não está percebendo, está simbolizando o subjetivo, o inconsciente, as emoções, as marés. E a gente está trazendo a luz como algo que a gente consegue perceber, algo perceptível aos nossos olhos, algo consciente e racional para a gente que a gente percebe. E além do mais, todo ser é dotado do masculino e do feminino. Acendemos a luz aqui, ó. Trouxemos a consciência agora para este momento do vídeo, que está anoitecendo. Anoitecendo é o arquétipo, é o simbolismo do quê? Do nosso inconsciente, subjetividade, aquilo que a gente não está entendendo muito bem. Então a gente tem que procurar conhecer o nosso mundo subjetivo, a nossa escuridão, a nossa noite, a nossa lua interna, para entender o que está dentro da gente, que faz a gente reagir a certas coisas instintivamente, e a gente nem sabe por que está fazendo isso. E acaba confuso e perdido nessa vida e não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo aqui. E isso traz dor, isso traz sofrimento, isso traz uma falta de propósito. Então, a gente quer trazer essa escuridão, essa subjetividade ao nosso consciente, à nossa luz, ao nosso masculino, para a gente poder interpretar isso de uma forma que a gente compreenda e assim a gente fazer as coisas com controle, com responsabilidade, sabendo o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e para que está fazendo. Isso não é algo fácil e não é todo mundo que quer fazer isso. E tá tudo bem. Aqui nós estamos falando com os bruxos, com os alquimistas, com as pessoas que buscam essa luz, compreender, se compreender o mecanismo do planeta e do universo. Então aqui a gente está dialogando por causa disso, é para essas pessoas. Se não quiser também tá tudo bem, tá tranquilo, tá de boa. Temos a vida toda para isso. As coisas que estão postas à luz são mais fáceis para a gente poder identificar, ver o que é. Então a gente começa a compreender quando está na luz. Não significa que estar na escuridão é algo ruim, negativo. Estar na escuridão está na subjetividade, está no inconsciente. Então fica às vezes confuso. Quando a gente leva a luz para a escuridão, a gente está dizendo o quê? Que a gente quer trazer uma compreensão ao que está ali, que está escondido, que está subjetivo. E aí a gente começa a compreender, aí fica mais fácil para mudar. Como é que você vai mudar uma coisa que você nem sabe que existe? Não tem como, você tem que levar lá sua lanterninha, lá para a tua escuridão, lá para o teu inconsciente, observar o que tem no inconsciente. Caramba, eu tenho levado isso da minha família, estou repetindo os mesmos padrões e não estava nem sabendo. Porque estava com inconsciente. Então, quando a gente leva a lanterninha lá para o nosso inconsciente mental, emocional e em qualquer outra área, a gente vai estar trazendo compreensão, informação sobre isso. Aí, a gente pode começar a pensar em mudar se quiser. Às vezes, a gente já tem certas questões já no consciente, a gente sabe certas coisas, mas mesmo assim a gente não quer mudar, porque é mais confortável, algo que você conhece. Seguir ao desconhecido, ao novo, gera certo medo, certo desconforto por não saber como é, já que você está acostumado àquela mesma vibração. Então, às vezes a gente também já tem no consciente certas questões, já compreende, e mesmo assim não quer mudar e tá tudo bem também. Cada um no seu processo, cada um no seu tempo,
de acordo com o que você deseja para sua vida. É uma coisa interessante. Por que a gente vê tanto o masculino com medo do feminino, com medo do corpo feminino, do ser mulher, ao longo de toda a história? Quer queimar o feminino, quer destruir, ficar submisso, né? Controlar, porque o feminino tem esse arquétipo das emoções, da intuição, da lua, das marés internas, daquilo que a gente não compreende, a não ser que a gente mergulhe ali. Então, a gente vê muito no nosso dia a dia, na nossa sociedade patriarcal, um princípio forte do que seria considerado masculino, com medo do que é considerado o submundo, o subconsciente, e não quer lidar com isso de forma alguma. Isso gerou o quê? Um caos horrível aqui na Terra. A gente vivencia cenas horríveis do patriarcado, cenas horríveis de subjugação do feminino, em qualquer forma, seja na mulher, seja em outro corpo, e de outra forma, qualquer coisa ligada à intuição, a sentimentos, ao mental assim que a gente não compreende muito bem, que tem que mergulhar para conhecer. A gente tem medo da magia. O que é magia? A compreensão das energias, a manipulação energética. Por quê? Porque a gente tem que mergulhar para conhecer, a gente tem que entrar em lugares que a gente não está acostumado. E a gente vivencia um lugar com excesso do masculino que não está disposto a mergulhar no feminino. E isso traz dor, isso gera caos, isso gera não harmonização. Os dois devem estar harmonizados para ver uma certa paz, uma certa plenitude, uma certa calma, uma certa harmonia. Os dois devem estar equilibrados para isso. E quando a gente estuda, eu estudo bastante sobre o sagrado feminino, no xamanismo, no tantra, que são filosofias que visam trazer essa energia, esse arquétipo feminino de volta, para haver um equilíbrio, porque não tem como continuar desequilibrado, gera caos, gera sofrimento. É necessário, para uma boa harmonia na vida em si, em geral, essa compreensão tanto do feminino quanto do masculino. É necessário esse apoio do masculino para o feminino gerar. É necessário essa transformação, porque há o caos, há a dor. Então é necessário essa mudança. Então, gente, esse assunto ficou muito doido, ficou muito vago, foi muito complexo, ficou confuso. Fala comigo, eu quero saber. Eu quero passar o conteúdo de uma forma que vocês compreendam. Então, se tá dando certo, fala comigo. Se não tá dando certo, fala comigo aqui nos comentários, que eu quero saber, quero ter essa conversa com vocês. E esse é o vídeo de hoje. Caso queiram um vídeo mais completo, por favor, falem comigo o que eu faço pra vocês. Ou se não, se isso aqui tá bom, tá maneiro, deu pra entender tudinho, também fala comigo o que eu quero saber. Não esqueçam de ativar o sininho para ativar notificações aí no seu YouTube. Caso queiram apoiar o canal, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem com pessoas afins que gostam desse tema também, pra gente crescer essa rede e o YouTube poder divulgar mais os vídeos e a gente poder estudar mais juntos, que esses lobos solitários a gente possa se encontrar novamente. Caso queiram me seguir no Instagram, minha rede social tá aqui embaixo. E é isso, gratidão por assistirem o vídeo até o final, gratidão por estarem aqui me seguindo, e é isso, Jai Ma.